Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui é o professor Rogério Santos e eu quero saber se você quer passar no Enem, quer ser aprovado nos principais vestibulares do país. Você acha que física é uma matéria difícil, complicada, que você não consegue aprender nada? Então você está no canal certo, você está aqui no New Física. Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai aprender muita física hoje. Roda a vinheta aí. Muito bem, pessoal, antes de ir para a aula, eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal e toca o sininho para você receber a notificação de todas as próximas videoaulas, tá joia? Bom, nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês a diferença entre movimento progressivo e movimento retrógrado. Rapidamente relembrando o seguinte, olha só, a gente já estudou alguns tipos de movimento uniforme e movimento variado. No movimento uniforme, a gente tem que a velocidade do móvel é sempre constante, ela permanece sempre a mesma, você lembra disso? No movimento variado, a velocidade do móvel, como esse nome já diz, varia, ela muda, ou seja, a cada instante de tempo o móvel vai estar numa posição diferente. E além disso, se a trajetória do móvel, ou seja, o caminho que ele faz, seja em linha reta, se for em linha reta, o movimento dele também é dito retilíneo. Daí a gente vai ter o movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, e o movimento retilíneo variado, com velocidade variável. Agora, se essa velocidade varia sempre considerando a mesma taxa, sempre variando de um mesmo valor, a gente diz que esse movimento também é uniformemente variado. Tá? Então a gente tem o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Agora a gente vai fazer algumas considerações em relação à trajetória. Então, dependendo de que maneira o móvel se desloca sobre sua trajetória, ele vai ter um movimento progressivo ou um movimento retrógrado, tá bom? Então, vamos ver ali no quadro como é que isso funciona melhor. Muito bem, pessoal, eu fiz ali no quadro um esqueminha para a gente entender melhor. Então, eu fiz aqui a representação de uma trajetória, tá? E desenhei um móvel aqui também que vai se movimentar sobre ela. Bom, a princípio, a gente não pode dizer se esse movimento ele é progressivo ou se ele é retrógrado, né? Para isso, a gente precisa saber qual é a orientação da trajetória. E aí, eu vou me utilizar desse esquema aqui para dizer que a trajetória tem orientação positiva aqui, ó, para a direita. Então, toda vez que o móvel se deslocar no mesmo sentido da trajetória, nesse caso aqui, do jeito que eu desenhei para a direita, esse movimento vai ser do tipo progressivo, tá legal? Relembrando, ó, móvel se desloca no mesmo sentido da trajetória, ou seja, no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Então, se eu orientei a trajetória positiva para a direita e o móvel se move para a direita, então o movimento dele é progressivo, tá bom? Nesse caso aqui, a velocidade do móvel vai ter sinal positivo. A gente considera que a velocidade desse móvel tem valor positivo, ou seja, ela é maior do que zero, tá bom? E quando é que a gente pode dizer que o móvel tem um movimento retrógrado? Vamos ver isso melhor. Muito bem, pessoal. Nesse segundo esquema aqui, repara o seguinte. Eu fiz uma outra trajetória, porém ela está orientada para a esquerda, tá? Isso significa que a orientação positiva é para cá, olha. É para a esquerda, tá bom? Mas olha aqui o móvel, aqui, ó. Esse esquema representa que ele está se movendo para o lado oposto, tá? E aqui, então, a gente vai ter uma velocidade menor do que zero. E o movimento vai ser retrógrado, tá bom? Então, para a gente relembrar, o que define se o movimento é progressivo ou se é retrógrado é o sentido de deslocamento do móvel em sua trajetória, tá? Então, se a gente tem uma trajetória orientada positivamente para a direita e o móvel se move para a direita, o movimento dele é progressivo. Significa também que cada posição que ele vai assumindo aqui vai ficando maior, tá? Então, por exemplo, ele está na posição 0, depois ele vai para a posição 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, ou seja, a posição dele, o valor da posição vai em uma escala crescente, tá bom?
No caso oposto, a gente tem aqui uma trajetória orientada no sentido para a esquerda, ou seja, a orientação positiva da trajetória é para a esquerda, mas o móvel se move para a direita, no sentido oposto. Então, nesse caso aqui, de baixo, a gente tem um movimento retrógrado, tá bom? A velocidade aqui vai ser negativa, menor do que zero. E o móvel vai ocupar uma posição aqui cada vez menor, tá? Um número cada vez mais, digamos assim, negativo. E nesse caso aqui, a posição do móvel vai ficando cada vez menor, né? Então, ora ele está na posição 10 metros, por exemplo, né? Ora ele está na posição 10 metros, depois ele está na posição 9 metros, 8 metros, 7 metros, 6, 5, 4, e assim a posição dele vai diminuindo. Beleza? Resumindo, movimento progressivo, a gente tem o móvel se deslocando no mesmo sentido positivo da trajetória, velocidade é maior do que zero. Movimento retrógrado, o móvel se desloca no sentido oposto ao da trajetória. A trajetória é positiva para um lado, ele se move para o outro e a velocidade dele é negativa. Tá joia, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um forte abraço e até a próxima videoaula.